Luiz Castro ganhou um importante reforço para a partida contra o Botafogo. O time deverá ter algumas mudanças, mas as dúvidas prevalecem. Na Argentina, o vice de futebol do tricolor confirmou o interesse em Nardoni e ainda um contrato por um atacante da base que fez sucesso nesse início de temporada. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e vamos juntos falar das últimas de Grêmio. Valeu, meus amigos, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos juntos falar das últimas de Grêmio a partir de agora. Então aproveita, te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e vamos lá porque tem muita coisa que a gente precisa conversar. Vamos começar com uma notícia boa, né? Vamos começar com uma notícia importante, porque Luiz Castro ganhou mais um reforço para o sistema defensivo, pensando na partida contra o Botafogo nesta quarta-feira. Partida muito importante para que o Grêmio consiga retomar aquele caminho de bons momentos, readquirir aquela confiança importante para o segmento da temporada, para o segmento das próximas rodadas. No próximo final de semana tem já decisão, né? As quartas de final contra o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio precisa retomar aquela confiança para que o futebol volte a fluir da melhor forma. E já no treinamento desta manhã, Luiz Castro teve a boa notícia de Kahneman voltar a treinar normalmente. O jogador estava afastado desde a metade de janeiro porque ele acabou sofrendo uma lesão no músculo obturador externo da coxa esquerda. Foi naquela partida contra o São José, naquela derrota para o São José na metade de janeiro. A estimativa de retorno do Kahneman dada pelo Grêmio foi de 2 a 3 semanas. E vejam que esse prazo se cumpriu. Né? A antiga direção não dava estimativa, não colocavam ali tempo de retorno, porque criavam uma pressão, porque não sei o quê. Nada, aí veio o Odorico, voltou tudo como era antigamente lá num passado bem próximo, colocando tempo estimativa para que os jogadores voltem a trabalhar, e dito e feito, a primeira aí já está cumprida, 2 a 3 semanas de retorno, e o Kahneman já volta a ficar à disposição do técnico Luiz Castro. Outro jogador que também treinou normalmente na manhã desta terça-feira foi João Pedro. Ele sofreu um desconforto muscular após a partida contra o Fluminense na semana passada, na estreia no Campeonato Brasileiro, e volta a ficar à disposição normalmente para o confronto de amanhã. O Kahneman deve começar, claro, no banco de reservas, né? Depois de um longo tempo parado, tem toda a questão física e tudo mais, então a tendência é que ele volte como reserva. Já o João Pedro, há uma pequena possibilidade sim de retomar a titularidade e continuando sendo, né, a principal peça para a posição, já que o Marcos Rocha vem oscilando bastante nesse início de temporada. Se nós pensarmos num provável Grêmio para esse confronto, nós temos dúvidas para o meio-campo. Nós não sabemos ainda se o Luiz Castro vai optar pelo Monsalve, se vai voltar com o Edenilson, ou daqui a pouco vai insistir num meia mais, né, aquela cancha mais para frente, né, como é o William. Enfim, fica a grande dúvida para esse confronto. Mas vamos tentar montar uma equipe aqui. Vamos montar uma equipe tendo o goleiro Everton como titular, João Pedro pela lateral direita, para mim o principal que nós temos hoje e é quem está jogando melhor, né? Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon. O meio-campo, para mim, ficou muito claro na última coletiva que o Noriega vai seguir ganhando sequência junto com o Arthur. Mais ao frente ali nós temos a grande dúvida para mim a grande dúvida, porque Luiz Castro fala que o Grêmio teve um melhor desempenho quando teve 3 jogadores de mais marcação, né? E aí ele coloca o Monsalve como um 8/10. Então, acredito que ele veja o Monsalve com poder de marcação que desempenha como um camisa 10. Então pode ser que ele opte pelo Monsalve na posição, justamente por estar jogando em casa, por precisar de resultado e tudo mais. Tem aquela pressãozinha da torcida que sempre acaba pegando. Então acredito que vá o Monsalve, mas não se surpreendam daqui a pouco se pintar um Edenilson por ali não, tá? Porque ele já elogiou o Edenilson muito por ser esse jogador que marca e chega lá na frente. E tem o William também, né? Que para mim é o grande nome também. Então tem o William. Pelo lado direito, para mim, né, nessa situação,
permanece como o TT, óbvio. Pelo lado esquerdo, Amuso ou até mesmo o próprio William. Eu apostaria no William, mas a tendência é uma sequência para o Amuso. E lá no comando do ataque, Carlos Vinícius, um provável time do Grêmio para o confronto de amanhã, às 9h30 da noite, quarta-feira. O Grêmio recebe então um Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 13º, não pontuou, essa é apenas a segunda rodada do Brasileirão, mas a sequência do Grêmio, a sequência de jogos é uma situação que chama a atenção, porque se nós pegarmos os próximos jogos do Tricolor, não vai ter barbada, tá? Não vai ter barbada, porque ó, nós vamos jogar agora contra o Botafogo, aí tem a decisão das quartas, como eu disse, do Gauchão contra o Novo Hamburgo no final de semana na Arena. O Grêmio sai para jogar no dia 11 contra o São Paulo e retorna para receber o Atlético Mineiro. Então vejam, Botafogo, Novo Hamburgo pelas quartas, São Paulo na quarta que vem, Atlético Mineiro e depois aí vem Bragantino, Chapecoense, mas vejam que os jogos desse mês não são nada fáceis para o Grêmio, tá certo? Bom, deixa eu avançar contigo, deixa eu falar sobre outra situação muito importante. Eu quero falar sobre a busca pelo volante, uma busca que o Grêmio já vem intensificando nos últimos dias. Os últimos dias também desta janela de transferências se aproximam. O Grêmio tem até o início de março para fazer o anúncio dos seus reforços desta janela. Para o Campeonato Gaúcho já não dá mais, você já sabe, fechou na última sexta-feira o período de inscrição de novos atletas, mas o Grêmio tenta. E Nardoni, do Racing, segue sendo como o principal nome do Tricolor, na busca do Tricolor pelo jogador desta posição. Na Argentina se tem a informação e se repercute a informação de que o Grêmio teria feito uma proposta de 7 milhões de dólares, além de 2 milhões em metas, ou seja, valores que chegariam a 9 milhões de dólares pela contratação do jogador. Aqui o Grêmio não nega que fez proposta, mas diz que a proposta é infinitamente menor dos números que estão sendo divulgados lá na Argentina. Hoje pela manhã, deixa eu colocar aqui, deixa eu chegar para cá, olha só, hoje pela manhã, o Antônio Dutra Júnior, vice de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista para a rádio Deportes 103.1. E por lá ele falou sobre o Nardoni, confirmou, né, que estão observando o jogador, falou da relação do Sebastian Sarra, né, que passou pelo Grêmio aqui, foi goleiro do Grêmio em 2007. Falou sobre a situação econômica do Grêmio, que melhorou nos últimos meses, mas que é uma situação complicada também. E depois lá no final, como a gente pode ver, temos que equilibrar a parte técnica e a parte econômica, e crê que a negociação do Nardoni é algo que pode acontecer, mas que por enquanto não está tão próximo assim. Ou seja, pode acontecer, as conversas estão acontecendo, há negociações neste momento, confirmadas então pelo Antônio Dutra Júnior, mas que ainda não há nada próximo de fechar, pelo menos é a fala dele para a Rádio Deportes 103.1 durante uma entrevista na manhã desta terça-feira. Então, confirmado agora de forma pública, né, pelo Antônio Dutra Júnior, a busca pelo Nardoni, jogador do Racing, como a gente já havia conversado aqui desde o final da semana passada. É importante que se coloque todos os lados, porque estavam negando, né? É importante porque na semana passada a gente falou sobre isso aqui ainda. Negavam, aí diziam que era valor alto. Agora já estão começando a dizer que sim, que há negociação. A informação é que houve proposta, mas que nem próximo do que se noticia por lá. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa novela. Agora, se tem um jogador que o Grêmio já bateu o martelo e vai pagar e vai contratar, é um jogador que se destacou na base na Copa São Paulo. Eu estou falando do Felipe Magalhães, jogador atacante, ele joga mais pela ponta direita, ele foi um dos artilheiros da Copa São Paulo com a camisa do Grêmio, fez 5 gols, ele chegou aqui em março de 2025, emprestado pelo Capivariano, jovem jogador, 18 anos, tem um potencial muito bom pelo que se comenta, e o Grêmio vai desembolsar R$500 mil pela contratação efetiva do atleta junto ao time de São Paulo.
Então o Felipe Magalhães, atacante, jogador de beirada, está sendo contratado de forma oficial pelo Grêmio agora, definitiva. Já estava aqui desde março de 2025, no início ainda teve alguns problemas ali, algumas dificuldades por um período de lesão, mas está chegando o canhotinho agora de forma oficial com a camisa do Grêmio. Importante o Grêmio investir na base, para mim, eu já disse, já repeti, é uma frase que parece batida, mas na minha concepção, na minha opinião, a base é a grande SAF de muitos clubes. Esses modelos de SAF não me agradam, sei lá, mas é uma questão de opinião. Não vi nenhum ainda sólido a ponto de render e dar segurança, principalmente pro torcedor, né? Principalmente pro torcedor. Por isso que eu gosto de dizer, a base é a principal SAF dos clubes. Tem que saber gerenciar, tem que saber fazer render. E o Grêmio tá pensando nisso pro futuro. É uma grande notícia, pelo menos na minha opinião. Tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão. Qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.